Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pisolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, namastê, dia abençoado, maravilha. Vamos procurar sentar sobre os isquios, indicadores e polegares unidos, coluna o mais ereta possível. Respira profundamente, solta todos os pesos no suspiro, umas 2 ou 3 vezes, levando o ar lá para a barriga, para o baixo ventre. Trabalhando o diafragma, expandindo o abdômen quando o ar entra, crescendo toda a coluna, o topo da cabeça para o céu, soltando o ar, desapegando de todos os pesos. No final da exalação, barriga para dentro, fazendo essa onda nos pulmões, buscando 100% dos pulmões, tanto na inspiração quanto na exalação. Soltando o ar, liberando todos os pesos. E vai procurando se conectar nessa respiração plena, profunda, trifásica, prana, kriya, pranayama. Vai procurando se conectar com o seu coração, com a energia do amor, o amor que cura, o amor que liberta. Vai expandindo de dentro para fora a energia do amor. Soltando ar, liberando peso, liberando os esforços, soltando toda a perseverança, toda a luta. E vai soltando ar, descanse a mente no seu coração, se reconectando com a energia do amor, lembrando que a evolução, o ser humano se acha muito espertinho, muito inteligente, mas ainda temos muito que evoluir no coração, no amor. No amor interno, amor externo, amor por toda a criação, tudo é divino. O amor, a reconexão com a mãe natureza, o respeito por todos os seres, e nos libertando de todo egoísmo, das posses, dos medos. Vai se diluindo no amor, o amor incondicional. E suavemente vamos trazer as mãos em Padma Mudra à frente do coração. Mudra de lótus unindo os punhos, dedos mindinhos, os polegares, os demais dedos bem abertos, expandindo a energia do amor de dentro para fora. E vamos vibrar o Om 3 vezes. Então, desabrochando o amor que permeia toda a criação. Nós já somos amor. O amor está em todo o universo, nas nossas células. O amor é a energia da conservação do universo. Vamos expandir o nosso amor de dentro para fora. Durante o Om, vamos elevar a nossa flor para o alto e abrir bem as nossas mãos durante o Om, expandindo a energia do amor. 3 vezes o Om. Inspira. Desabrochando a sua flor, desabrochando o seu amor.
abrindo de dentro para fora. Oh. Remenda a ponta dos dedos como o botão de uma flor. Agradeça por todo o amor que temos para compartilhar. Respire algumas vezes, descansando a mente no seu coração, tendo essa paz de espírito. E devagar nos reconectando com a terra. Precisamos muito dessa reconexão com a mãe natureza. Vamos levar as mãos para o chão. Vai esticando as suas mãos, alonga, estica, caminha, abre espaço aí na sua coluna. Estica, estica e solta o ar, solta os pesos. Pode fazer apoio para a cabeça e entrega. Solta todos os esforços. E devagar, apoia as mãos, vem voltando e vamos lá para o alto, para o céu. Estica, puxa para o céu, puxa para o alto. E solta o ar, desce uma mão no chão do lado do quadril e vai caminhando, afastando essa mão do lado do quadril, o braço de cima por cima da cabeça. E sem subir o quadril do outro lado, vê se esse cotovelo vai para o chão. E solta a cabeça. A cabeça quer controlar, julga, critica. Vai soltando a cabeça, quer controlar tudo. E devagar na inspiração, volta para o céu, puxa, estica, alonga. E solta o ar, troca a outra mão, vai se afastando do quadril, sem subir o quadril do outro lado, isquios de preferência no chão. Se subir um pouquinho, tudo bem, mas persevera para o outro lado do quadril, ficar no chão, solta a cabeça. Respiração livre. Solta bem a cabeça. Um lado da coluna é alongado, o outro lado é massageado. Respiração livre, soltando a cabeça. E na próxima inspiração, volta para o alto, para o céu, estica. E vamos fazer uma purificação, que está muito frio, né? Muita gente gripada, eu inclusive. Então, inspira, estica e vamos fazer Rajas Kapalabhati. Expulso o ar. Inspira, abrir os dedos. Purificação da mente. E vai purificando. Ótimo. E devagar, vamos inverter. Inspira embaixo, joga tudo pro alto. Boca fechada. Jogando as malas fora. Entregando tudo pro divino, para Deus. Alá, Buda. Quem você quiser entregar, joga tudo pro alto. E devagar, faz um gancho com as mãos. Relaxa os ombros. E vamos soltar o ar primeiro pro seu lado direito. A inspiração é natural pro esquerdo. Inspira no centro. 7 vezes. Se você tiver tontura, olha para frente. Se puder, a cabeça vai junto com o tronco, expulsando o ar para o lado direito. Devagar, normaliza. Inverte o gancho das mãos para sair dos condicionamentos e vamos expulsar o ar para o lado esquerdo. Inspira no centro. Isso. Fez mais ou menos 7 vezes, soltando a coluna. Depois inspira, estica tudo para o alto, para o céu. Solta as falanges, as dobrinhas dos dedos, solta as juntas. Gira um pouquinho os punhos para um lado e para o outro. Na próxima inspiração, cresce o máximo e vamos girar o tronco para o lado direito. Solta o ar, gira. Vê se a mão lá atrás chega na coxa do outro lado. Abre o ombro de trás, desce o ombro de trás. Se a mão não chega na coxa, problema nenhum, ela fica no chão perto do quadril. Olha lá para trás e faz careta. Aperta os olhos, arregala os olhos. Abre o coração, olha lá para trás, expandindo a percepção de universo.
Olhou lá para trás, soltando o ar. Na inspiração, estica tudo para o céu. Puxa a coluna para o alto. Abriu bastante espaço entre as vértebras. Solta o ar, torce a coluna como se estivesse torcendo um pano de chão. Do outro lado, torce bem. Vê se a mão de trás chega na coxa. Desce o ombro de trás, cresce a cervical. Faz as caretas, tira a rigidez facial. Purifica a visão, purifica a percepção de universo. Olhou lá para trás, torceu, soltando ar. E na inspiração, volta para o céu. Sem tontura, sem dor de cabeça. Quem tem glaucoma, pressão alta, pode olhar para frente, mas quem puder, olha lá para o céu, cresce e respira umas 2 ou 3 vezes, abrindo bastante espaço entre as vértebras. Vai crescendo a coluna na inspiração. Quando solta o ar, desce um pouquinho os ombros. Na última inspiração, foi lá para o céu, esticou. Solta o ar. Abriu os braços para trás, solta os ombros e devagar desfaz a posição das pernas, descruza as pernas, solta um pouquinho as articulações, massageia. No início pode deixar os joelhos um pouquinho dobrados, aos poucos vai procurando esticar a barriga para dentro, estica. E devagar vamos deitar de costas. Deitou, estica o corpo todo no chão. Estica, estica, alonga, alonga, puxa, abre bastante espaço. E solta o ar, abraça os 2 joelhos no peito. E faz um pequeno balanço lateral. Massageia a coluna, descansa a mente. Tirando a rigidez do corpo, despertando devagar. Vai parando esse balanço. E o joelho direito dobrado, estica a perna esquerda, um palmo fora do chão. Trabalhando o seu abdômen. Quem tiver problema na lombar, dor, pode subir um pouquinho mais a perna que está esticada, mas se puder, um palmo fora do chão e alterna a perna dobrada, a perna esticada, vai alternando as pernas. Se você puder fazer mais esforço, você levanta a cabeça na direção do joelho. Se tiver dor no pescoço, você pode colocar as mãos atrás da cabeça, para não forçar tanto a cervical, se ela já não está muito boa. Se você quiser mais purificação, você continua fazendo o Rajas Kapalabhati. Expulsando ar. Quando você dobra o joelho, você expulsa o ar. E abraçou os 2 joelhos, desce a cabeça no chão, relaxa o pescoço, relaxa a lombar, relaxa o abdômen. E devagar, joelhos dobrados, pés no chão. Vê se suas mãos tocam nos calcanhares e, se puder, você ainda segura lá nos tornozelos. Então, a tendência é afastar, né, os pés e os joelhos. Se você puder, você mantém alinhado, pés e joelhos. E vê se dá para subir o seu quadril, subindo o peitoral na direção do queixo. Respire livremente na barriga. Se você estiver gripado, não precisa subir muito. Ou se você tiver sensação de sufocamento, não precisa subir muito. E depois que deu a máxima, vai soltando o ar, vem descendo devagar. Muito bom, isso. Deita ali, espera um pouco. E quando chegar no chão, abraçou os 2 joelhos nos ombros. E, se tiver sem meia, indicador e dedo médio,
Segura no polegar, no hálux, pés para dentro, joelhos para fora. E vê se dá com as mãos nos pés, esticar as pernas. Quem tiver com meia tem que segurar no pé todo. Vê se dá para esticar as pernas. Respira livremente, vai perseverando para alongar as pernas. Os pés afastados fica bem mais fácil. E quando solta o ar, puxa a barriga um pouquinho para dentro. E vai soltando o ar, vai descansando a mente. Persevera para alongar bem as suas pernas. Persevera, tem vários ajustes aqui. Então, primeiro, esticar as pernas. Segundo, voltar o quadril para o chão. E o terceiro seria descer os ombros de volta para o chão. Então, vai alongando as pernas, fez as 5 respirações mais ou menos. Desafio a aproximar os pés lá no alto. Continua a esticar as pernas quando solta o ar, barriga para dentro. Vai alongando, estica, 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 solta o ar, barriga para dentro. Estica, 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 solta o ar, barriga para dentro. Ótimo, então perseverou. Se puder, com as mãos nos pés e devagar, vamos tirar as mãos dos pés. Ou você desce as mãos no chão, ou você coloca as mãos atrás das pernas, afasta um pouquinho os pés e gira os tornozelos, gira os pés. Sustenta tudo você sustenta no abdômen. Girou 3 vezes para um lado, girou 3 vezes para o outro, depois inspira, dedos para o céu, solta o ar calcanhar para o alto. Inspira, dedos para o céu, solta o ar calcanhar para o alto 3 vezes. Devagarzinho vai parando o movimento. Cuidado com o pescoço. Quem tiver com o pescoço problemático, fica só por aí mesmo. Se você puder, se o pescoço estiver bom, não estiver muito gripado, nem pressão alta, nem período. Se precisar, fica com o quadril no chão. Mas quem puder, dá um impulso, vê se os pés vão lá para trás, só que afasta os pés. Agora, subindo o quadril, afasta os pés, vê se os dedos dos pés tocam no chão. Se não tocar, não tem problema. Onde você estiver, você só estica as pernas. E as mãos apoiam no quadril para proteger o seu pescoço. Também protege a lombar. E, se possível, vai aproximando os pés lá atrás, desde que não bata lá no armário, na parede, vê se dá. E, claro, quando você aproxima os pés, fica mais difícil. Se os pés subirem do chão, tudo bem. Procura esticar as pernas onde você estiver. Não precisa tocar os pés no chão. Preserva o seu pescoço. Onde você estiver, estica bem as pernas, com os pés fletidos, como se os calcanhares fossem empurrar lá atrás, os dedos na direção do chão. E devagar, vem voltando vagarosamente, vértebra após vértebra, até o quadril chegar no chão. Quadril chegou no chão, abraça os seus joelhos e vê se dá para você balançar uma vez para poder sentar. Pode ser 3 vezes, balança quantas vezes você quiser. Quando sentar, estica as pernas lá na frente. Se tiver muita dificuldade, você pode dobrar um pouquinho os 2 joelhos, mas claro que o ideal, pernas esticadas, vai puxando a barriga para dentro, inspira, cresce para o céu. E solta o ar, vai lá para frente, estica toda a coluna na direção dos pés. E aqui vamos nadar na direção dos pés. Então, vai girando como se estivesse nadando e vai alternando os braços. Então, um braço vai lá para trás, para o alto. Isso, e você pode coordenar esse movimento do braço com a respiração. Então, na inspiração, subiu o braço, na exalação, desceu.
E vai alternando e vai nadando na direção dos seus pés, crescendo a sua coluna, também soltando a articulação dos ombros e sempre trabalhando a respiração. Isso. Então, nadou bastante na direção dos seus pés, começou por um braço, termina pelo outro, alinha tudo no centro, puxa a barriga para dentro e vê se você consegue olhar para frente. Você pode erguer o tronco, puxa a barriga para dentro, vê se dá para levar os ombros para trás. As mãos podem ficar nos joelhos. Tem gente que vai conseguir colocar as mãos lá nos pés, mas desde que você não envergue a sua coluna e desde que os ombros fiquem para trás, barriga para dentro, ombros para trás, vê se as mãos chegam lá nos pés. Puxa a barriga para dentro. Se precisar dobrar um pouquinho os dois joelhos, ajuda no encaixe, tá? Então, quem tiver mais dificuldade, dobra um pouquinho os dois joelhos. Mantém os isquios no chão. Depois, vê se dá para terminar de esticar as pernas. Puxa bem a barriga para dentro. Inspirou, subiu os braços e solta o ar de novo. Vamos mergulhar, flexionar para frente. Cresce toda a coluna para os pés, soltando o ar, entrega, derrete, dissolve a rigidez. Barriga para dentro, cresce toda a coluna para os pés, solta o ar, dá a máxima flexão. E apoia as mãos nas pernas, inspira, vem subindo pela cabeça, leva os braços, estica para o céu, puxa para o alto. Esticou, 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 solta. Gira os braços para trás, apoia as mãos, abre bem o coração, afasta um pouquinho os pés e solta os tornozelos. Solta, movimenta dedos para dentro, dedão e dedinho mindinho para fora. Solta as articulações, também relaxando as coxas. Soltou tudo, devagar, pés para trás, joelhos no chão. Estica bem seus braços. Afasta uma mão da outra. Se possível, o queixo vai no chão. Quadril para cima. Quem tiver dor no pescoço, pode também fazer um apoio para a cabeça, botar a testa no chão. Mas se você puder, estica os braços, é para descer a corcundinha, afastando uma mão da outra. Desceu a corcundinha. E devagar vai levando o quadril lá nos calcanhares. Então, esticou as mãos para um lado, quadril para os calcanhares, solta o corpo. E devagar apoia as mãos e vamos para a base do gato, Vidalasana ou Bidalasana. Então, em 4 apoios. Então, lembrando o alinhamento, joelhos no prolongamento do quadril e as mãos no prolongamento dos ombros. Então, lembra que entre as mãos e os joelhos tem a sua coluna. Vê o tamanho da sua coluna. Apoiou as mãos, os braços como uma pilastra e vamos para o gato. Então, na inspiração, cabeça sobe, coluna desce, abre a garganta, abre o coração. Quando solta o ar, cabeça desce, a coluna sobe. Queixo no alto do peito, umbigo na coluna. E vai no seu ritmo, o movimento do corpo associado à respiração. E vai no seu ritmo, continua. Quem puder, acelera. Se tiver gripado,
evita de descer a cabeça. Pressão alta, dor de cabeça, enxaqueca, sinusite, dor de garganta, você pode fazer o movimento do gato na coluna sem descer a cabeça, que seria um movimento adaptado. Mas quem puder, capricha nesse movimento, de um lado e do outro, arrepiando bem a coluna para um lado, arrepiando bem a coluna para o outro. Quem acelerou vai devagar diminuindo. Excelente. Capricha nesse movimento do gato. Dizem que a nossa saúde, a nossa idade é medida pela nossa coluna vertebral. E vai finalizando o gato com a coluna arredondada, junta os pés e leva o quadril nos calcanhares. Faz um apoio para a cabeça. Quem precisa, né? Eu que estou ainda me recuperando de uma gripe. Mas quem não precisa desse apoio para a cabeça, testa no chão, mãos perto dos pés. Solta bem os ombros, solta bem o pescoço, relaxa a lombar. E principalmente acalme o seu coração. Respira algumas vezes, vai acalmando o seu coração. E devagar esticou os braços lá na frente, abre bem os dedos das mãos, o dedo médio aponta para frente, esticou e vamos para o cachorro. Dobra os dedos dos pés e sobe os joelhos, o quadril. No início, você pode dobrar os dois joelhos, tira o peso dos ombros, solta o pescoço. Puxa a barriga para dentro e depois você vai trabalhando as pernas, uma perna dobra, outra estica. Estica as duas pernas, barriga para dentro, empurra, solta a cabeça, entra o peitoral. E depois caminha com os pés na direção das mãos. Solta o tronco, relaxa, solta a cabeça, dá uma sacudida lá embaixo. Depois dobra um pouquinho os dois joelhos e desenrola a coluna. Até você ficar em pé, sobe devagar para não ter tontura. Chegou lá no alto, solta os braços e dá um chutezinho com os pés e as mãos lá atrás. Isso, soltou tudo. E vamos para a parte da frente do tapetinho. Aqui estamos com a tissu aqui na frente. Bom, então vou virar para o outro lado. Bom, então, na parte da frente do tapetinho, vamos unir as mãos. Organiza a sua postura, distribui por igual o peso do corpo na sola dos pés. Se possível, feche os seus olhos. Observe o seu equilíbrio interno, externo, físico, mental, emocional. Respiração livre, plena. Sempre que solta o ar, relaxa os ombros. Inspira, abrir os olhos. E vamos fazer Surya Namaskar. Uma sequência de 12 posturas. Surya significa sol, Namaskar, saudação. Saudação ao sol. Então, inspirou, abriu os olhos. Solta o ar, estica os braços, formando o Trimurti. Trimurti é o triângulo. Olha para o centro do triângulo
Inspira, sobe os braços para o teto, para o céu, estica, olhando para o centro do triângulo. Solta o ar, flexiona para frente, coluna reta, se puder, vai esticando. Chegou lá embaixo, solta as mãos, solta a cabeça, solta todo o tronco. Puxa a barriga para dentro, cresce a coluna toda para os pés, solta o cabeção. Ponta dos dedos no chão e leva o seu pé esquerdo lá para trás. Estou meio sem espaço, mas pé esquerdo lá para trás, desce o quadril, ou você olha para o chão, ou você olha para frente, mas você não despenca a cabeça. Se você olhar para o chão, você está crescendo o pescoço, não larga a cabeça. Olhou lá para frente ou para o chão, crescendo o pescoço. Imagina que o calcanhar lá atrás está empurrando a parede. E do corredor vamos para a tábua. Então, chapou a mão toda no chão, sem dedinho, tá? Agora é a mão toda no chão e o pé da frente foi para trás. Vê se você se aguenta, se você se sustenta na tábua. Olhando para o chão, sem forçar o pescoço. Quem tem problema com os ombros, aí talvez possa adaptar com os cotovelos no chão. E da tábua, a gente vai para a Ashtanga. Se tiver dificuldade, você desce os dois joelhos no chão primeiro. Mas quem pode, vai flexionando os braços, desce os dois joelhos, queixo e peito no chão. Quadril para cima, ombros para trás. Ashtanga. E dessa postura, vamos para a cobra. Desce o peito dos pés, desceu o quadril, contrai as pernas, inspira, sobe o tronco. Lembra, evita dos ombros estarem lá nas orelhas. Procura descer os ombros, cresce a cervical, tem que tomar cuidado com a lombar. Quem tem a lombar frágil, adapta. Sem se machucar, lembrando que a base do yoga é a não violência, a ahimsa. Abriu bem seu coração. E da cobra, Bhujangasana, vamos para o cachorro. Dobrou os dedos dos pés, vai subindo o quadril. Se precisar, ajeita os pés para formar o V. Com o seu corpo, barriga para dentro, solta a cabeça, entra o peitoral. E o pé esquerdo que foi para trás, agora é ele que vem para frente. E traz o pé lá para frente para poder trocar esse corredor. Ponta dos dedos no chão. Ou você olha para o chão, crescendo o pescoço, ou olha para frente. Como se você fosse sair correndo para realizar o seu dharma, a sua missão, o seu caminho. O que você veio fazer na Terra, só você pode fazer. E do corredor, vamos de novo para o Uttanasana. Traz o pé de trás para frente. Uttanasana, postura da extensão máxima. Aqui, bota a pontinha dos dedos no chão, dobra os dois joelhos, puxa a barriga para dentro, vê se consegue olhar lá para frente. Inspira, abriu a garganta, abriu o coração, solta o ar, estica as pernas, cresce a coluna toda para o chão, solta o pescoço. Formou novamente o Trimurti Mudra, o triângulo. E na inspiração vem subindo. Inspire, cresce, estica tudo lá para o céu. E solta o ar. Junta as palmas das mãos na frente do coração. Quem puder, fecha os olhos. Quem tiver tontura, abre bem os olhos.
E observe seu coração, seus batimentos cardíacos. Devagar, abrir os olhos e dessa posição, agora vamos para o equilíbrio da árvore. Desloca o peso para uma perna, sobe a outra perna e sobe as mãos na postura da árvore Vrikshasana. Olhando para frente, vamos ficar aqui algumas respirações, olhando para frente. A árvore balança, mas não cai. Cresce a coluna para o céu, enraiza na terra. Estabiliza a mente. Mantenha plena atenção no aqui, agora. Inspira, estica para o céu. Solta o ar, vem descendo as mãos e já vai trocando a perna. Trocou a perna da base e já sobe novamente as mãos. E procure sempre descer os ombros, sempre crescendo o pescoço. Vai crescendo toda a coluna para o céu, enraizando na terra, relaxando os ombros. Estabiliza a mente. Equilíbrio é Ajna Chakra. Chakra do terceiro olho. Vai respirando, sempre abrindo o joelho, representando a fertilidade, a prosperidade, a abundância da árvore da mãe natureza. Inspirou, cresceu para o céu, solta o ar, autocontrole, vem descendo as mãos, vem descendo as pernas, solta um pouquinho tudo, soltou tudo. E já indo para o chão, inspira, estica tudo para o céu no centro. E solta o ar, vamos dobrar os dois joelhos e virar uma bolinha. Abraça os dois joelhos, vira uma bolinha. Voltando da semente. Lembrando que somos sementes do mundo que queremos. Sem cair, quem precisar, use as mãos, não bate o quadril, vê se dá para descer o quadril. Pode usar as mãos. E vamos deitar. Deitou de costas e sacode os pés e as mãos para o céu. Solta tudo, afasta um pé do outro, areja a virilha, soltou, sacudiu. Abraçou os dois joelhos, abriu o braço esquerdo para o lado, desce os dois joelhos para o lado direito. Braço direito empurra os joelhos para o chão, a cabeça vai lá para o lado esquerdo. Ombros no chão, sem dor, respiração livre. Soltou o ar, torceu na máxima. Inspira, volta para o centro. Alinhou o corpo e troca os braços. Abriu o direito, desce os dois joelhos para o lado esquerdo, o braço esquerdo empurra os joelhos. Joelhos para um lado, a cabeça para o outro. Vê se a orelha vai no chão. Respira livremente. Torção sobre o abdômen. Torceu na máxima. Inspira, volta para o centro. E levou os pés para o céu. E cada um escolhe a sua invertida. Lembrando que nas invertidas, quando você sobe o quadril,
não é indicado para quem está em período, quem tem pressão alta, glaucoma, quem está gripado, quadril no chão. Também não é bom falar nas posturas invertidas e nem virar a cabeça para um lado e para o outro. Cada um escolhe a sua invertida. A invertida mínima mais light é essa aqui, com o quadril no chão, pés para o alto. Se preferir apoiar os pés na parede, também é muito bom para o seu coração. Um minutinho na invertida. E devagar vai voltando, retornando devagar. Quadril no chão, vai descendo as pernas e complementa na postura do peixe. Desculpa isso. Então, estica as pernas. Você pode fazer adaptado com as costas da cabeça no chão ou levar o topo da cabeça no chão. Lembra de descer os ombros lá para os pés, faz careta. Junta bem as escápulas, sobe bem o seu coração. Sair disso. E devagar vai descendo, estica o corpo todo no chão e vai entrando em Shavasana, lembrando que o ideal é sem luz artificial no rosto. Então, eu tô com a luz acesa por causa do vídeo, mas não, o ideal é sem a luz artificial. Vai soltando o corpo todo, entrando em Shavasana. Relaxa os braços, relaxa os pés, entrega tudo para a terra. Solta os esforços, respiração livre, plena, respirando na barriga. E vai soltando dos pés até a cabeça. Entrega tudo para a terra. Respirando livremente, plenamente, visualize uma chuva de luz dourada se derramando sobre o seu ser. Uma chuva de paz, prosperidade, de abundância. E sinta-se abençoado. Recebendo essa chuva de luz dourada, uma chuva de prosperidade, de abundância, de saúde. Todo o seu ser aberto e receptivo ao presente. E faça uma respiração profunda.
Sente a saliva, o paladar, mexe os dedos dos pés, dedos das mãos, vai aproximando as mãos do corpo e espreguiça para um lado, para o outro lado, espreguiça. E depois que espreguiçou muito, gira o corpo para o lado e apoia as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Então, qualquer posição que você sentar, coluna ereta e uma pausa meditativa. Então, coração aberto, a mente alinhada com o coração. Vai respirando, expandindo de dentro para fora a energia do amor. Mantendo a paz de espírito, mentalizando tudo dando certo no dia de hoje. Sinta-se realizado, realizada. E devagar, vamos unir as mãos na frente do coração. Lembrando que somos um só, nos diluindo na unidade. Vamos vibrar o OM uma única vez. Inspira. E fazendo um agradecimento pessoal. Namastê. Gratidão, gratidão, gratidão. E cada um no seu momento, abrindo bem os braços. Amor, 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 amor. E se dando um belo abraço. Gratidão, família. Muito amor próprio, amor por todos os seres e um amor pela mãe natureza. Gratidão. Namastê.